No decorrer de audiência pública realizada no Senado Federal, com vistas a debater exorbitâncias, excessos e ilegalidades de Alexandre de Moraes, do STF e do TSE, o deputado federal Coronel Tadeu, aliado do presidente Jair Bolsonaro, foi intensamente aplaudido ao mandar um recado para o STF, realizar veementes críticas ao descumprimento do texto constitucional e convocar senadores a reagirem institucionalmente a demandas e arbitrariedades. O parlamentar asseverou: cabe ao Supremo Tribunal Federal guardar a Constituição. A impressão que eu tenho é que eles guardaram literalmente a Constituição no armário, numa prateleira, numa gaveta. Queria mandar um recado aos 11 ministros e a tantos outros, que guardar significa zelar, cuidar para que seja cumprida. Emocionado, Tadeu frisou o dever constitucional do Senado Federal de reagir a violações à lei. Eu estou aqui estarrecido porque eu ouvi várias pessoas falarem e são casos e casos que mexem às vezes com a emoção da gente ao ver tanta injustiça sendo praticada. A injustiça está aí para ser corrigida, normalmente pelo judiciário, mas quando a injustiça é praticada pela mais alta corte, o freio dela está aqui, dentro desse prédio, que nesse momento é uníssono, neste momento prevarica, neste momento se demite de uma disputa e eu não entendo por quê. Dessa maneira, o congressista avaliou as sabatinas e a emergência de ministros na Suprema Corte como um jogo de faz de conta. A gente precisa dar nome aos bois, a gente precisa jogar as coisas com muita clareza. Senador Magno Malta, até hoje são épicas nas redes sociais, a entrevista, a sabatina que foi feita e as palavras dele direcionadas ao então advogado Alexandre de Moraes. Isso é um jogo de faz de conta, porque antes de qualquer indicação, o indicado vem aqui, escondido do povo brasileiro e às vezes até da classe política, pedir bênção para senador para ser aprovado em uma sabatina, que é um jogo de faz de conta. Esse sujeito é sabatinado, jogam-lhe uma toga sobre os ombros e vira Deus. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal, desde 1º de julho de 2021, está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E, em seu nome, também cumprimentar todos os parlamentares que estão aqui, todos os presentes que estão nos assistindo pelas redes sociais nesse momento. É um momento muito importante da história política desse Brasil. É um momento muito importante para todos os políticos brasileiros e também para toda a população que parece que definitivamente começou a gostar da política e hoje acompanha. Eu vou fazer algumas críticas direcionadas ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados.
quando o artigo 102 da Constituição Federal fala que cabe ao Supremo Tribunal Federal guardar a Constituição, a impressão que eu tenho é que eles guardaram literalmente a Constituição no armário, numa prateleira, numa gaveta. Queria mandar um recado aos 11 ministros e a tantos outros que guardar significa zelar, cuidar para que ela seja cumprida. Eu estou aqui estarrecido porque eu vi várias pessoas falarem, e são casos e casos que mexe às vezes com a emoção da gente ao ver tanta injustiça sendo praticada. A injustiça está aí para ser corrigida, normalmente pelo judiciário. Mas quando a injustiça é praticada pela mais alta corte, o freio dela está aqui dentro desse prédio, que nesse momento é omisso, nesse momento prevarica, nesse momento se demite de uma disputa, e eu não entendo por quê. A gente precisa dar nome aos bois, a gente precisa jogar as coisas com muita clareza. Senador Magno Malta, até hoje é épico nas redes sociais a entrevista, a sabatina que foi feita e as palavras dele direcionadas ao então advogado Alexandre de Moraes. Isso é um jogo de faz de conta, porque antes de qualquer indicação, o indicado vem aqui e, escondido do povo brasileiro e às vezes até da classe política, vem aqui pedir bênção para senador, para ser aprovado numa sabatina, que é um jogo de faz de conta. Tráfico de influência. Esse sujeito é sabatinado, lhe jogam uma toga sobre os seus ombros e vira Deus. Que hora que nós vamos parar com esse jogo de faz de conta, enganando toda a população brasileira? Eu não consigo aceitar ver a Bárbara aqui nessa sessão, nessa audiência pública, pedindo o mesmo tratamento de um traficante. Eu não consigo ver Gedel Vieira de Lima solto, dando risada da população baiana e de todo o povo brasileiro, depois de ter sido surpreendido com 51 milhões de reais guardados num bunker. Cadê a nossa prisão em segunda instância? Foi enterrada na Câmara dos Deputados. Firulas e mais firulas para enganar o povo brasileiro. Carla Zambelli está aqui na minha frente, participou de um grupo de trabalho do projeto anticrime em 2019. E esse projeto anticrime foi fatiado quantas vezes foi necessário para não se pautar os principais itens que iam colocar os ladrões na cadeia, que são os políticos. Esses deveriam estar na cadeia e não aqui decidindo a vida dos brasileiros. Cabe a nós, nem que seja essa minoria, hoje capitaneada por Vossa Excelência, senador Eduardo Girão, pelo deputado Marcel Van Hatten, que orgulhosamente culpa um assento ao seu lado, que foi o protagonista de uma PEC, de uma CPI, 15 segundos, para apurar crime de abuso de autoridade de ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é inédito na história da política, corroborado por muitos dos que estão aqui nesse momento. A classe política tem responsabilidade e precisa cumprir com o seu dever. Ou esse povo que está nas ruas não vai se calar tão cedo. Possa ser que eles se desmobilizem. Possa ser que a polícia vá atrás deles com bombas de gás lacrimogênio, bombas de efeito moral e com o cacete nas costas. Mas hoje nós temos milhares e, por que não dizer até alguns milhões de pessoas em portas e quartéis clamando por liberdade e pelo
cumprimento do que os políticos têm que cumprir aqui dentro dessas duas casas. Senador, não desista dessa batalha, e a todos os meus colegas que estão nesse momento nesse plenário, não desistam também. Ou os senhores serão condenados pela população pela covardia, porque hoje, lamentavelmente, algumas pessoas que usam o mesmo broche que eu uso na lapela do meu terno, que é exatamente o PIN de deputado federal, se acovardam, estão com medo, não querem publicar nada, não querem falar nada, não querem fazer nada. Isso é o símbolo maior da censura que nós estamos vivendo nesse país. E para encerrar, senador, peço que o senhor seja a voz dentro desse Senado, pela sua altivez e pela sua coragem, para, falando no jargão popular, colocar o guizo no pescoço do gato, colocar o bode na sala, porque assim alguns de nós faremos na Câmara dos Deputados para que a justiça seja feita com o povo brasileiro nesse momento. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, deputado Coronel Tadeu.